Nós vimos na aula anterior que para compreendermos de maneira correta a centralidade da nossa fé, precisamos entender que a nossa fé é a pessoa de Jesus. E a Bíblia apresenta Jesus como ser humano, homem, com as suas questões humanas, com seus sentimentos humanos, até com limitações físicas humanas, ao mesmo tempo que ele é Deus. Isso pode parecer contraditório para você. E realmente, ao longo da história, houve muita discussão a respeito disso. A primeira discussão é se dá para ter um homem com essas duas naturezas, ou um Deus com essas duas naturezas. Então, houve, em primeiro lugar, a rejeição por parte de um grupo um pouco mais grego, um pouco mais voltado para aquilo que a gente conhece como platonismo, a rejeição da humanidade de Jesus. Eram o grupo dos docetas. Então, quando você pensa no platonismo, você tem que entender que existe um dualismo entre o ideal, a ideia, o mundo das ideias, que é bom, ou seja, os sentimentos, aquilo que tem mais a ver com o pensamento, com o subjetivo. Isso é bom, o ideal, e aquilo que é material, aquilo que é humano, aquilo que é concreto, aquilo que a gente vê, que é essencialmente mal. Já que aquilo que é material é, nesse pensamento dualista, mal, então Jesus, que é totalmente bom, não poderia ser material. Portanto, aquilo que apareceu de Jesus, o Senhor Jesus, ele era completamente divino, ou seja, completamente espiritual. Ele não era formado por nenhum tipo de matéria, e ele não tinha nenhuma natureza humana. Então, esses docetas entendiam que deveria ser rejeitada a natureza humana de Jesus. O problema disso é que aí nós temos uma situação muito complicada com relação a Hebreus, que diz que Jesus foi homem, por isso nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Por outro lado, os ebionitas voltaram-se mais para questões concretas, para um entendimento mais concreto, principalmente influenciado pelo judaísmo em relação ao cristianismo, e por isso rejeitaram a natureza divina de Jesus. Jesus, ele só poderia ter sido um grande homem de Deus, que tinha uma intimidade com Deus maior do que qualquer outro homem, por isso era o maior de todos os profetas, mas não poderia ser considerado divino. Então, qual é o problema disso? Como é que então Jesus poderia ser o nosso Salvador? Não dá para você ter um homem que é o seu Salvador, que é o Senhor e que consegue inclusive fazer expiação pelos seus pecados sem que ele seja Deus. Além disso, tem as afirmações de Jesus a respeito dele mesmo, sobre a sua divindade. Uma outra tentativa foi de Ário, daquilo que é considerado e chamado de arianismo, que entendia Jesus como um ser celestial ou um Deus. Existem doutrinas que ainda creem dessa forma, mas ele não é o próprio Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele estava no princípio com Deus. Ele foi o primeiro ser criado, mas era uma espécie de ser celestial, acima dos anjos, mas não no mesmo status de Deus. Uma espécie de semideus ou um Deus menor, mas não o próprio Deus. Também foi rejeitado, pois Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, há um problema trinitariano aí com o arianismo. Ainda falando sobre as questões complicadas no entendimento dessa dupla natureza, existiram as tentativas de alguma maneira explicar essa dupla natureza. Uma das tentativas foi o apolinarianismo. Apolinário foi um bispo que disse que Cristo tinha corpo e espírito humano, mas mente divina. Ele tentou separar as duas naturezas num só homem, mas dizendo, aqui Jesus é homem e aqui Jesus é Deus. Qual que é o problema disso? Se Jesus tinha uma mente apenas divina, nós não podemos nos identificar com Jesus. A mente dele era muito superior e a Bíblia diz que nós podemos nos identificar com Jesus. Então os sentimentos de Jesus teriam que ter sido diferentes daquilo que está no Evangelho. E outra tentativa foi no nestorianismo, que Cristo abriga em si duas pessoas distintas, uma divina e uma humana, ou seja, é um ser
como duas pessoas, uma espécie de trinitarianismo ao contrário. Também é complicado porque Jesus se apresenta como uma pessoa, ele diz a respeito de si mesmo usando o pronome eu. Então não dá para ser duas pessoas em uma natureza, né? E outra tentativa foi o monofisismo com Eutiques, que diz que as naturezas de Cristo se fundem em uma terceira natureza diferente, que não é nem verdadeiramente Deus e nem verdadeiramente homem. É uma junção ali que tem uma terceira coisa. Também é complicado, é uma tentativa de se explicar em que você não tem Jesus nem verdadeiramente homem, nem verdadeiramente Deus. Então, como é que a gente deve compreender corretamente essa situação? Veremos daqui a pouco. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. A dupla natureza de Cristo é uma daquelas coisas que não adianta explicar muito. Você tem que formular uma frase muito bem feita que deixe claro que ali há o conteúdo das verdades bíblicas. Então, o Wayne Grudem tem uma afirmação muito legal a respeito da pessoa de Cristo. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Isso está na teologia sistemática de Grudem. Então, aquilo que a gente discutiu na última parte, ele não tem muito como resolver. O que você tem é dizer o que está errado e fazer uma afirmação correta, o que foi feito no Concílio de Calcedônia, que discutiu todas aquelas situações anteriores em 451 depois de Cristo. E cabe aqui dizer que isso não significa que toda a cristandade passou a pensar de uma maneira só. Existem, por exemplo, as igrejas não calcedonianas que já nessa época não aceitaram o Concílio de Calcedônia e estão aí até hoje. Existem outras igrejas cristãs mais modernas que surgiram século XIX até século XX que também não aceitam essa determinação da igreja da Calcedônia. Mas as principais confissões cristãs, a maioria dos protestantes, aceitam aquilo que a gente chama de união hipostática de Cristo, ou seja, a natureza de Jesus Cristo, ela consiste em humana e divina. A gente pode dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o que diz o Concílio de Calcedônia? Em primeiro lugar, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As duas coisas andam juntas. Com isso, Jesus ele tem alma racional e corpo consubstancial a nós, ou seja, ele é da mesma substância que eu e você, segundo a humanidade. Ao mesmo tempo, ele também é da mesma substância de Deus, segundo a sua divindade. Com isso, as suas duas naturezas são inconfundíveis e imutáveis, ao mesmo tempo que elas são inseparáveis e indivisíveis. E Jesus, apesar de tudo isso, ele é uma só pessoa, não são duas pessoas. É uma só pessoa plenamente humana e plenamente divina, preservada a propriedade de cada natureza. É muito difícil a gente entender isso e realmente não dá para entender. O que dá para você dizer é que, para compreender biblicamente a pessoa de Jesus, é necessário aceitá-lo como totalmente humano. Aquele que se identificou conosco, aquele que se faz como ser humano
para justamente se compadecer de nós e também para morrer por nós. E aquele que é totalmente divino, que justamente por ser divino pode trazer Deus para nós, pode nos levar para Deus e pode, por ser divino, fazer o sacrifício perfeito, fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer, que é perdoar os nossos pecados. Por isso que é muito importante entender Jesus como plenamente Deus e plenamente homem. Plenamente Deus, porque só Deus pode nos salvar. Plenamente homem, porque só o homem pode se identificar conosco. E Jesus é plenamente Deus para nos dar a salvação e plenamente homem para se oferecer como sacrifício e se identificar conosco. Podemos lembrar, nesse sentido, de João 1, novamente, lá em João 1:14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é que pode nos revelar Deus, senão o próprio Deus? Mas para revelar a nós Deus, precisa ser homem. Agora nós precisamos voltar em outro texto importante, que é Filipenses 2, a partir do versículo 5. E a partir do versículo 5 é muito importante para entendermos o contexto dessa situação aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês têm que agir da mesma maneira que Cristo Jesus agiu. E qual foi essa maneira que Cristo Jesus agiu? Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E aqui é muito importante nós entendermos bem essa palavra esvaziar-se, kenosis, do grego. Foram feitas algumas discussões recente que eu falo de 2 séculos para cá, a respeito dessa situação aqui no versículo 7, mas nós devemos compreender como o fato de em Jesus Deus se humilhou, que é isso que Paulo está dizendo. Vocês devem, assim como Jesus, serem humildes. Não devem utilizar determinadas condições, não devem se ensoberbecer por coisa alguma em relação a outras pessoas. Porque em Jesus, quando Jesus encarnou-se, ele se humilhou. Ele poderia ter mantido a sua condição de Deus, mas decidiu ser homem, feito semelhante a nós. E é isso que significa o esvaziar-se. Ele se torna plenamente homem, ao mesmo tempo que mantém-se plenamente Deus. Não devemos entender o esvaziar-se como deixar de ser Deus. Não, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas se torna homem, humilhando-se dessa forma. Um Deus que se faz homem, ele tem que se humilhar. Então é isso que nós devemos entender quando falamos de Jesus ser plenamente divino, mas plenamente humano, como eu e você. Este é o nosso Deus.